Deve aparecer uma mensagem aí para cada um, e a gente é só clicar em continuar que fica tudo certo. Então, irmãos, graça e paz, boa noite. Um prazer a gente estar aqui juntos, de maneira virtual, e de gente tão distante umas das outras, mas tão presentes. É a oportunidade mesmo que Deus nos dá através da tecnologia. E hoje a gente está recebendo aqui a nossa irmã Neide, Neidinha, Josineide, são tantos nomes para a mesma pessoa. Para uma pessoa. Ela serve lá em Guiné-Bissau, e conversando com ela eu descobri que o ministério dela é uma bênção, não só para as crianças que ela está dando suporte lá, mas pode ser uma bênção para todas as crianças do Brasil e do mundo. E conversando com ela sobre diferenças e deficiências, a gente conversou de fazer essa live para mostrar mesmo isso que Deus está fazendo lá e dar a oportunidade da gente aprender e também transformar para as nossas realidades de igreja local. Então, eu sou o Júlio Heleno, moro em Brasília, sou casado, tenho 3 filhas pequenas de 11, 9 e 8 anos. Sou da Igreja Cristã Evangélica Boas Novas, em Taguatinga, que é um bairro aqui de Brasília, e tenho servido, entre outras coisas, como mobilizador do Missões em Suas Mãos. Provavelmente você que está aqui recebeu uma mensagem no WhatsApp, e essa mensagem trouxe você aqui, e o Missões em Suas Mãos tem essa intenção de conectar missionários, missões, e o que Deus está fazendo e Ele quer fazer no nosso meio. E a gente está recebendo aqui a nossa irmã Neide. Vou deixar ela se apresentar um pouquinho para a gente já seguir o nosso caminho. Fique à vontade, irmã. Ok, graça e paz, amados. Obrigada pela oportunidade de estarmos juntos aqui, né? Mesmo sendo de forma virtual, mas bem achegados pelo mesmo propósito. Obrigada, Júlio, pelo convite, pelo incentivo. Meu nome é Josineide, como já foi dito, mas sou mais conhecida como missionária Neidinha. Trabalho na África, sou de Recife, do estado de Pernambuco, e trabalho na África já há 23 anos. Durante 10 anos eu trabalhei no Chad, no país do Centro-Norte, e nos últimos 10 o Senhor tem me trazido para o mundo da criança deficiente, e no momento eu estou no país da Guiné-Bissau. E é um prazer compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem feito, e dar respostas, responder dentro daquilo que for possível, as possíveis questões que vocês tiverem. Então, sejam bem-vindos, muito obrigada. A gente que agradece, Maia. Agradece a Deus pela sua contínua disposição de servi-lo, seja na realidade que Ele chamar, seja a quem Ele chamar. Eu preciso que você fale para a gente um pouquinho mais sobre como que aconteceu esse seu chamado missionário, de onde você é aqui do Brasil, qual a sua igreja, e um pouquinho de como você chegou até a África. Ok. Eu sou da cidade de Recife, lá em Pernambuco, e foi no ano de 96, eu estudava e trabalhava no Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, na cidade de Recife, e o pastor Davi Botelho, ele trouxe o projeto Sahel para apresentar com o desafio da África Sahel. Na época eu não entendia nada de missões. Depois ele apresentou o projeto, aí foi nesse período de 96 que Deus realmente me mostrou a realidade do mundo, né, não alcançado. E eu lembro que foi numa conferência missionária, na primeira conferência missionária do seminário. E eu lembro, Júlio, que naquela semana eu me senti assim, se Deus, se ser cristão tem uma vida assim, do jeito que eu vivo, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Então, eu disse, Senhor, por favor, me chame para a obra missionária, me dê o privilégio de servir na obra missionária, porque eu acho que não dá para ter outra motivação no coração. E foi aí, eu senti mesmo um chamado de Deus, Deus realmente me chamou naquela época, só que eu não sabia para onde, eu não sabia com qual direção. Eu nunca me imaginei nem fora de Pernambuco, quanto mais fora do Brasil. Então, na minha cabeça, o mais longe que eu iria seria para os indígenas,
E aí eu comecei a orar pelos indígenas, e Deus foi me inclinando para o mundo muçulmano. Aí eu fiquei muito chocada, né? Mas também não sabia onde, não sabia como. Em 97, para 97, 98, o pastor Davi Botelho trouxe o projeto Radical como proposta de enviar 100 pessoas da América Latina para o mundo muçulmano. E aí eu me senti jogada de cabeça, mas eu ainda não tinha nenhuma direção. E quando eu lembro, foi no dia 21 de outubro de 97, eu estava desesperada, porque eu disse: Senhor, ou o Senhor me dá uma palavra rema em relação a missões, ou eu não sei o que vou fazer. É melhor o Senhor desistir, porque não está funcionando muito. E eu lembro que nessa noite eu dormi chorando muito, e eu acordei com a palavra Chad. Eu acordei com essa palavra, Chad. Eu nunca tinha ouvido falar, não fazia noção do que era, mas graças a Deus eu descobri que era um país do centro-norte da África, com a população radicalmente muçulmana, de 65% de 10 milhões de habitantes. Então, foi lá que começou, entrei no projeto Radical, fiz 4 anos de treinamento e entrei na África no ano 2001. E estou aqui até hoje. Amém, irmã. Você falou aí 21/10 é meu aniversário, só que eu nasci um pouquinho Eita! antes, eu nasci em 84. E você falou de palavra, na verdade, muitos países da África são palavras desconhecidas, né? Quando a gente fala, por Isso, exemplo, que o Egito fica na África, muita gente se surpreende. Mas o Egito na isso. África? O Egito fica na África. Então, aqui a gente tem uma dificuldade mesmo com geografia, né? Então, que Deus nos É ajude verdade. mesmo a entender um pouquinho mesmo dessa geografia que Deus fez, para que a gente consiga servir assim como você tem servido. Eu entendo que Amém. a sua oração deveria ser a nossa oração todos os dias, né? Eu quero que o Senhor me use. Eu não posso Não, eu viver fiquei desse jeito que eu tenho. desesperada. Eu disse: Deus, com essa danação, eu bem nordestina, né? Eu disse: com essa danação de crente dentro das igrejas, o que é que eu vou fazer aqui? Sendo mais uma? Não. Se lá está faltando, me manda para lá, em nome de Jesus. Amém. E, irmãos, a gente conversou a semana passada, Josi e eu, Neidinha e eu, a gente conversou aqui por essa sala de Zoom, e a gente teve uma reunião muito legal, e a gente compartilhou muitas coisas, e uma delas foi a nossa realidade sobre a diferença das pessoas. Hoje a gente fala muito sobre diferença, só que a maior parte das coisas que a gente fala sobre diferente, diferente é ser normal, diferente é aceitar todo mundo do jeito que quer ser. E acaba que a gente, crente, está entrando nessa onda também. E, infelizmente, a gente precisa fazer diferente. Aliás, felizmente, a gente precisa fazer diferente. A gente precisa pisar no freio dessa aceitação geral para conseguir entender o que é que Deus fez de diferente. Contei para a Neidinha que lá em Guiné-Bissau a gente tem uma missionária conhecida e ela encontrou uma menina negra dos olhos azuis. Imaginem, irmãos, como ela é linda, né? Eu vi as fotos dela, só que até aquele momento ela nunca tinha olhado para as pessoas, porque aquele olho dela era considerado uma maldição. Então os pais e a família sempre faziam de tudo, inclusive feitiços, inclusive algumas coisas espirituais, para que aquele olho mudasse de cor, porque não era o normal. E a gente tem vivido essa dificuldade no mundo inteiro. Eu sei que na realidade africana é muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil. No Brasil, graças a Deus, é tudo muito diferente, né? Então a gente está acostumado com as cores diferentes, com os formatos diferentes do rosto, com as pessoas bem diferentes. Mas em África, a realidade é um pouquinho mais cruel. Conta para a gente, por favor, um pouquinho mais sobre isso. Então, quando Deus me chamou para trabalhar com as crianças, para entrar no mundo da pessoa com deficiência, né, eu fiquei chocada, porque nem no Brasil eu nunca tinha tido experiência. Então, eu voltei para o Brasil e minha primeira experiência com uma pessoa cega, né, uma pessoa de deficiência visual, ela se chama Keitiane Barros, eu estava terminando o seminário, aproveitei um ano e fiz o seminário com ela. E eu tive uma experiência com ela, eu disse: Keiti, olha, Deus está me chamando para o mundo dos cegos, para o teu mundo, e eu não sei o que fazer. E ela fez: então vem comigo, e ela começou a me introduzir. E aí ela me levou no banheiro, ela fez: Neidinha, eu preciso limpar meus olhos, tu me leva no banheiro? Eu disse: levo.
E aí ela me levou no banheiro do seminário e chegando junto da pia, ela mexendo nos olhos, ela, Nedinha, segura aqui para mim. Aí eu, tranquila, estendi minha mão e quando eu vi, ela colocou os olhos nas minhas mãos. E eu olhei assim, eu fiz, Keitiane, o que é que está acontecendo? E ela começou a rir, ela fez, são os meus olhos. Eu fiz, Keitiane, eu tô sendo introduzida no teu mundo. Pelo amor de Deus, não me choca tirando teus olhos da cara e colocando na minha mão, não. E aí ela foi me explicar que ela nasceu só com o formato, mas ela não tinha o globo ocular e desde pequena, desde 4 anos de idade, que ela usa prótese. E ela tem que estar sempre limpando a prótese. Eu fiz, tá, mas me explicaria isso antes. Né? E eu levei um choque muito grande quando eu vi isso. Quando eu chego na África, a maioria das crianças cegas ela tem essa deformidade, então ela nasce sem um globo ocular. Os olhos ficam, a parte, né, dos olhos ficam literalmente exposta, os olhos são totalmente para fora. E, infelizmente, graças a Deus pela vida da Keitiane, que tem uma mãe que a amou desde quando ela nasceu, mas quando essa realidade acontece no mundo muçulmano, gente, no mundo muçulmano, não, no mundo africano, no mundo oriental, na verdade, né? No mundo oriental, não é só uma realidade da África. A África é a realidade que eu estou vivendo, mas essa realidade é uma realidade de todo o Oriente. E eles são tratados como uma maldição. Então, a primeira coisa que as famílias fazem é levar para os feiticeiros, para ver se resolve. Se não resolver, então eles são colocados na beira do rio como sacrifício, e eles fazem uma oferenda, colocam na beira do rio e amarram aquela criança na beira do rio. Se aquela criança conseguir sair, claro que a criança vai estar em movimento, né? O rio ele sobe as águas, ele baixa as águas, consequentemente a criança morre. E eles dizem que são os irãs, no caso os demônios, que levaram essas crianças porque pertenciam a eles. Quando a criança sobrevive, ela traz o estigma de que ela é uma maldição. E elas vivem com isso. Então, com uma criança cega é impressionante. Eu ressalto o cego, primeiro porque eu trabalho mais diretamente com ele, mas isso é padrão para toda deficiência. Mas os cegos, irmãos, eles são muito atacados, porque a família não consegue entender como uma pessoa é cega, e isso no treinamento da semana retrasada em Bubaque, na ilha, foi uma das questões. Como é que um cego anda? Como é que um cego trabalha? Como é que um cego escreve? Eles não conseguem alcançar isso. Aí o que acontece? Para eles, aquilo que é desenvolvido pela audição, pelo tato, não é? pelo olfato, pelo paladar, pelos outros, as outras coisas que ele tem, aí sim é que são os irãs, é que são os demônios, porque eles não conseguem entender que a pessoa com deficiência visual desenvolve outras habilidades para substituir os olhos. E isso para eles é um choque. Então, o que é muito real nessa realidade da África, essa questão da maldição, e que essas crianças elas só servem para ser entregue aos demônios, chamados aqui como irãs. E existe essa dor intensa, né, no coração deles serem sempre tratados dessa forma. Se eles conseguem sobressair, se eles são resgatados, então, tudo bem. A família, com o tempo, vai olhar para aquela criança, para aquele jovem, e vai dizer, não, ele pode ser um pouco normal, mas o estigma da maldição vai estar sempre acompanhando a vida de uma criança deficiente, seja qual for a deficiência. Não só os deficientes, mas tem outros tipos de pessoas que também são incluídos como deficientes no mesmo nível de maldição. São os albinos, eles são tratados como maldições. Essas crianças que têm esse olho azul é tratado como maldição. E os órfãos são tratados como maldição. Por que os órfãos são tratados por maldição? Porque quando uma mãe morre no parto, ninguém fica com aquela criança. Por quê? Aquela criança ela foi a causa da morte da mãe porque ela tem o Irã. Ela traz um demônio na vida dela e por isso a mãe morreu. E aí, gente, a família não fica com aquela criança.
não fica. E ela é entregue ao governo ou deixado nas ruas ou entregue em orfanatos, infelizmente. Essa é a realidade. Misericórdia, irmã. A gente achava Misericórdia que mesmo. conhecia um pouquinho e até eu estou aterrorizado. É terrível. Só para a gente confirmar algumas questões, quando ela fala de Irã, ela está falando de demônio. Lá para os africanos, são os demônios maus, né? São os demônios que os espíritos maus, os espíritos que fazem mal. Tem outros demônios, só que eles não são chamados de Irãs. Os Irãs são só os que fazem mal. E quando uma pessoa tem deficiência e ela desenvolve o outro sentido com mais potência, aí, como ela já é do Irã, então eles acreditam que aquela capacidade que ele desenvolveu é fruto dessa questão com o Irã. Não é uma capacidade que ela desenvolveu. Se vocês conhecem alguém com deficiência, vocês vão saber. Eu tenho um amigo que eu me encontrei com ele algumas vezes. Numa vez ele apertou a minha mão e falou meu nome. Eu assustei, falei, não, você não é cego. E assim, talvez a minha mão disse para ele que eu sou o Júlio. Então, eles têm umas capacidades muito desenvolvidas. Então, infelizmente, para a cultura que considera o Irã, essa é mais uma certeza que eles têm que aquela criança, que aquela pessoa tem o Irã ou é do Irã. E você falou da realidade das crianças, né, que são abandonadas quando são órfãos, que são colocadas na beira do rio. Então, irmãos, a gente precisa orar por gente que serve a Deus para conseguir alcançar essas crianças. Júlio, desculpa, tem outro ponto, desculpa, que é muito importante nessa questão. Quando uma criança nasce, que ela é cega, isso na maioria dos países. Aqui em Bissau eu não vejo muito, mas em Burkina Faso, onde eu trabalhei, é o que a gente mais vê e que foi o que mais me chocou. Quando uma criança nasce, que ela é cega, então ela passa por todo esse processo. Sobreviver, vive com o Irã, e é maldição. Se morrer é porque o Irã tomou para si. Mas quando essa criança completa entre 6 e 7 anos, sendo um menino, a mãe vai colocar ele na beira da estrada para pedir esmolas. E o que eles fazem? Eles pegam a menina, qualquer criança, qualquer menina da família. Você disse que a sua filha mais nova tem 6 anos? Ou 6 anos, não é isso? A mais nova? Uhum. Pronto, então como é o nome dela? Maria Fernanda. Maria Fernanda. Então, digamos que a Maria Fernanda nasceu dentro do contexto africano, ela é sua filha, você é guineense, é burkinabê, e, de repente, um parente seu distante teve um filho, e esse filho é cego, e eles têm praticamente a mesma idade. Aí, o que vai acontecer? Você vai dar a sua Maria Fernanda, linda e maravilhosa, para ser acompanhante daquele cego. E ela, na idade que ela tem, ela vai viver o restante da vida dela como guia, mulher e companheira daquele cego. Ela não vai ter direito à vida, ela não vai ter direito à escola, ela não vai ter direito à escolha. Ela foi dada para ser guia daquele cego. Então, ela vai viver de esmolas nas beiras das estradas. E isso em Burkina Faso, existe um índice enorme de crianças. Essas crianças são chamadas meninas guias, e, por incrível que pareça, não existe nenhum trabalho de desconexão do menino cego com a menina guia. E quando há essa desconexão, a menina guia não sabe o que fazer da vida, porque a vida dela foi pedir esmola com esse cego. Uhum. Então, eu sempre tive essas meninas como alvo das minhas orações e do meu desejo de também um dia poder servir. Vamos orar, irmã, por isso, e vamos orar para Deus levantar trabalhadores, chamar a gente, assim como Ele chamou você, tem chamado a cada um de nós aqui para servir as crianças, para alcançar essas meninas guias e a esses meninos também, né? Então, irmã, eu gostaria que você dissesse para a gente como é a prática desse seu ministério aí com as crianças. Você já disse para a gente que você tem 4 ajudantes, 3 são cegos e 1 é surdo. E além dessa equipe, como você trabalha mais? Quantas crianças você tem atendido no projeto? Ok.
Então, eu trabalho num projeto, né, o que Deus colocou no meu coração, chamado Vida e Visão. Esse projeto ele tem 4 etapas. Então, a primeira etapa é o treinamento. Nós desafiamos escolas, igrejas, associações, comunidades, para que seus educadores, os educadores daquela escola, daquelas igrejas, eles participem de um treinamento que normalmente é de um dia todo ou 2 dias, onde eles vão receber uma orientação a partir de profissionais da saúde e da educação, dando respostas físicas e pedagogas, respostas medicinais, no caso, né, de resposta da medicina, e também respostas pedagogas para aquelas crianças. O que isso significa? Que o oftalmologista ele vem nesse treinamento e explica para aquele educador africano, tá, que a causa da cegueira naquela criança, da sala de aula dele, não é Irã. Existe uma resposta clínica para isso. E aí, esses profissionais, eles dão essas respostas. Quem são esses profissionais? No último treinamento aqui em Bissau, nós tivemos um oftalmologista, um educador físico, nós tivemos uma psicóloga, nós tivemos um pediatra, e eles deram respostas para esses educadores, com o objetivo de quê? De desmistificar, de tirar da cabeça do educador que aquela criança é fruto de um Irã, é fruto de um demônio, mas que existem respostas clínicas e plausíveis para responder à deficiência daquela criança. Então, essa é a primeira parte do projeto. Isso quer dizer que os crentes entendem que, ainda eles sendo crentes, eles ainda entendem que as crianças são frutos de Irã. Então, a gente Isso não precisa muda na tirar essa mentalidade. ideia e mudar a É, cabeça deles, isso não dizendo que não. muda. Isso, isso. Então, essa é a primeira parte do projeto, é arrancar a raiz, né? Confrontá-los com as verdades bíblicas e as verdades clínicas sobre a vida daquela, que ele tem que ver a criança primeiro como criança, não como deficiência. Porque quando a gente fala criança deficiente, criança com deficiência, a criança, o ser, a pessoa vem sempre antes da deficiência, e a gente desvincula essas duas palavras, né? Então, a gente mostra a criança e dá resposta para a deficiência. Então, esse daí é o ponto-chave do treinamento Vida e Visão. Esse é o primeiro do projeto. Tem um vídeo, né, irmã? Se você quiser, eu posso apresentar agora sobre o treinamento. Pronto. Aí eu acho que é só um pouquinho, né? Dá para mostrar para eles. Uhum. Vou colocar aqui o vídeo. Esse vídeo foi feito há 2 semanas atrás, numa ilha chamada Bubaque, onde nós tivemos 40 educadores das ilhas, das escolas das ilhas. Vamos ouvir. Para o máximo de ilhas, o máximo de escola, o máximo de país. Então, nós já fizemos em Bissau, vamos ter outro em Bissau. Estamos tentando alcançar também os seminários, mas que vocês guardem tudo isso em oração, porque é um desafio, é um projeto desafiador, é um projeto que confronta a cultura africana, é um projeto que confronta as nossas raízes, né? Quando eu falo para você que na cultura africana a vida da criança deficiente é uma maldição, eu estou confrontando a cultura de vocês, eu estou confrontando aquilo que vocês creem, eu estou confrontando a fé, eu estou confrontando o mundo espiritual por causa do... Só um pouquinho para a gente ver a realidade, né? Isso. Depois desse ponto 1, que é o treinamento de educadores crentes sobre verdades bíblicas e verdades clínicas, a gente vai para o ponto 2, né? Isso. O ponto 2 é que nós, normalmente, a gente, quando fala de inclusão, a gente quer trazer a criança deficiente para o nosso mundo, né? Então, todo mundo que fala de inclusão, vamos abrir uma sala de aula e vamos trazer aquela criança, e vamos envolver aquela criança, e vamos mostrar aquela criança, e vamos ensinar aquela criança. E, na verdade, o que precisa é eu entrar no mundo da criança.
é eu entrar no mundo do deficiente. Então, o segundo ponto desse projeto, desse treinamento, é levar o educador, aquele que está educando aquela criança deficiente, a entender o mundo deles. Então, no treinamento, eles têm um ponto, né, onde eles vão andar de bengala, eles vão trabalhar com os olhos fechados, eles vão comer também com os olhos vendados, eles vão aprender a andar de cadeira de roda, eles vão ter o momento do silêncio, né? Um momento que eles vão ter eles vão ter que me entender, e foi muito interessante essa parte. Eu fiz um momento lá que eu era uma pessoa surda que entrava na sala de aula, e eles só pediram para me sentar. Pronto, passei o tempo todo sentada, e eles não conseguiam responder. Então, eles também têm que entrar no mundo da criança, e esse é o segundo ponto. Eu acho que tem um vídeo, Júlio, pequenininho também, mostrando. Né? Tem sim. E esse é o segundo ponto do projeto. Vou colocar aqui o segundo vídeo. E os obstáculos que tem. Vai andando com ele. Uns vídeos pequenininhos só mesmo para ter noção, né? Mas é muito Uma interessante. experiência muito interessante, É muito interessante, porque depois, primeiro eles ficam chocados, e o fato deles entenderem que com o som da palma eles podem ser guiados, né? Eles podem ser guiados, eles aprenderem sobre limites, eles aprenderem a descer escada com bengala. E é muito interessante mesmo. Para o africano é chocante, né? Para o africano é chocante. Eu lembro que eu também fiz isso, acho que a irmã colocou aqui um comentário que fez isso na igreja. No meu culto de despedida, eu chamei todos os pastores que caminham comigo ao longo desses anos, fiz um café da manhã, e eles passaram parte do culto com os olhos vendados. E na hora de eu pedir para eles lerem a Bíblia, foi chocante, porque eles passavam a mão na Bíblia, mas eles não podiam ler a Bíblia. Eles não podiam ler a Bíblia. E eu distribuí Bíblia em braille, né, exemplares de livros da Bíblia em braille nas mesas, e eles ficaram assim, porque mesmo para o brasileiro, mesmo para a nossa igreja, não é uma realidade comum, não é algo normal que a gente tem o hábito de conhecer. Nesse treinamento, pessoas que trabalham com deficiência nunca conheceram a bengala. Conheciam a bengala, assim, mas nunca tentaram pegar uma bengala de um dos seus alunos para tentar andar. Né? Então, é muito interessante mesmo. Assim, talvez a gente pudesse levar para as nossas igrejas já isso, né? Você sabe como Exatamente. É muito, Júlio, tenta fazer, quando você tiver um encontro de missões, tenta fazer isso, sabe? Tenta fazer isso. É muito interessante mesmo. Então, essa é a segunda parte do projeto. A terceira parte é eles aprenderem a evangelizar a criança deficiente. Por quê? Porque nós estamos tratando a cultura, nós estamos tratando a parte da sociedade, nós estamos tratando a inclusão, mas nós temos que tratar também a evangelização. E aí, antes de qualquer coisa, eles também precisam aprender a entrar no mundo da criança que vai receber um material tátil, para ele não só chegar com o material e colocar lá na frente. Né? É importante que eles também passem pela experiência para eles entenderem, terem paciência de fazer, paciência de esperar a criança, ver os detalhes, porque se eles conseguem reconhecer aquilo que está sendo ensinado, eles também automaticamente vão conseguir passar essa mesma mensagem.
né? Então, eu acho que eu também mandei um vídeo deles recebendo, não sei se eu passei um. E essa parte eu sempre trabalho com o plano de salvação. Então, eu pego 4 lições do plano de salvação e coloco uma deles para eles colorirem, né? Mas eles leem todos, eles têm que ler e identificar todos. E o que é mais interessante ainda é porque em cada treinamento a gente tem uma surpresa. Nesse de Bubaque, nós tínhamos cristãos, animistas e muçulmanos dentro da sala de aula. Então, nesse momento, todos são evangelizados. Todos, o crente, o animista, o muçulmano, o católico, todo mundo é evangelizado. Então, só no treinamento você já lança a palavra de Deus. Como é uma técnica de adaptação, de relevo novo, que ele pode também aplicar na sala de aula para as matérias seculares, né? Então, eles gostam, porque eles descobrem metodologia. E da outra vez, aqui em Bissau, o mais interessante foi quando eu falei, olha, se você estiver fora da cruz, eu realmente sou apaixonada por essa mensagem da cruz. Cada vez que eu vejo eles tocando a cruz, eu fico com vontade de chorar e clamar ao Senhor, que o Senhor rasgue o coração para que aquela mensagem entre. Porque quando eu falo disso, olha, não existe, como é tudo em relevo, eles têm que fazer a pintura dentro da cruz e fazer a ligação dentro da cruz. Eu disse, tudo que você tentar fazer fora da cruz, você está fora de Deus, você quebra a sua relação com Deus. E aí eu fiz tudo que fica fora de Cristo, fora da cruz, é o inferno, tudo ao redor. Só tem comunhão com Deus dentro da cruz. E aí teve um cego, ele não é cristão, ele já é um homem, e ele parou a pintura. Ele parecia que ele tinha olho me procurando. Ele fez, o que é que você está dizendo, missionário? Eu estou dizendo exatamente o que você ouviu. Ele fez, você está dizendo que tudo que está fora da cruz é inferno. Eu fiz, é condenação, isso é condenação. Só existe uma religação com Deus na cruz. E isso no treinamento, né? Então, isso também é muito impactante para eles. Aí Muito a legal, gente Emma. pode... Você está falando de material, esse que está aqui na minha tela é uma foto de um material produzido junto com essas crianças e junto com esses treinamentos. A gente vai usar aqui o vídeo agora também, que vai mostrar um pouquinho das crianças. Amor justo, Senhor Jesus, amor justo, amor Senhor, Isso são as crianças cantando e usando o material que elas mesmas produziram. A Neidinha está falando comigo que quando ela chega e entrega esse material, as crianças ficam assim alvoroçadas e na hora de tirar esse material das mãos dela, né, porque eles têm que ir algumas vezes para concluir esse material. Então, o material fica na sala onde eles estão produzindo. Então, quando eles chegam, eles ficam muito felizes de reverem esse material, de pegarem de novo, e na hora de ir embora, eles não querem devolver. E, assim, deve ser um sentimento muito especial mesmo, Neidinho. E essas crianças aí, batendo palma, tocando na mesa, vendo o que eles desenharam. A gente viu ali o desenho da divisão entre luz e trevas, né? Isso. Muito, muito especial. É interessante, porque esse rapaz que está com eles, né, ele chama o Iga, ele é deficiente visual 100%, e é ele que conta a história. O meu objetivo é que eles façam o máximo tudo, o surdo fique reproduzindo as xerox, passando, eu deixo tudo organizado, e eu vou começar a deixar eles fazerem, né, para eles irem se acostumando com isso. Mas esse rapaz, ele já conta a história no início, e aí quando eu chego, que eles vêm para perto de mim, então eu peço para a gente orar novamente, peço para eles cantarem um hino, e eles amam, e eu já sei que eu vou ter que providenciar um tantã para eles, porque eles gostam do tantã, né? Eu vou providenciar um tantã para deixar lá, para que eles também tenham
a oportunidade de tocar instrumentos, tudo, porque é uma coisa que eles podem fazer e eles amam fazer. Então, o objetivo é esse, é que eles sejam evangelizados pelo próprio povo e na linguagem deles. E esse é o ponto final do projeto Vida e Visão. A evangelização deles por eles. A gente pode assistir, então, o último vídeo que eu tenho aqui. O último vídeo, eu não sei se é o da... É o vídeo que vai mostrar um pouquinho, o vídeo que vai mostrar mais um pouquinho das crianças com material. Sim, sim. Esse aqui. Terra, essa é terra, liga. No, Deus põe terra para ali. Liga. Lá arriba, quem está? No. E daí não usa as cobras aqui seu lá. Quem está? Ah? Frutas. As nuvens, não toque. Liga. Lembra? Por guimes que passa. Não como é pior. Olha você aqui, liga. Sim. Olha como é. Ma calus como é grande, como é só. Branco. Calus como é só. Ligate. Calus como é lua. Nossa, que tá direito, ó. Cada um merece por um. Calus que tá sentindo de noite. Então, irmã, Esses meninos, todo mundo curioso para saber o que é esse livro que essas crianças tanto tocam, que elas se apegam com como que eles constroem isso, qual que é a metodologia. Tem uma irmã que perguntou aqui já no chat se usa cola para fazer o relevo. Então, tá todo mundo curioso para entender como que é esse material. Porque o último passo, como você disse, é que os próprios deficientes consigam levar essa mensagem. E essa mensagem vai ser retransmitida por uma Bíblia, por um material bíblico feito pelas próprias crianças, pelos próprios deficientes. Não sei sobre a realidade do conhecimento dos irmãos sobre Bíblia em Braille. Só que se a gente fosse fazer uma coleção para uma Bíblia em Braille, ia ser alguma coisa muito grande, além de ser muito caro. E a proposta... Pode dizer. A Bíblia em Braille tem 38 volumes. Ela 38 volumes aqui assim, desse jeito, só que volumes, né? O livro de Isaías tem 12 volumes, só o livro de Isaías. Então, são 38 volumes em Braille, né? Impresso em Braille. Empilhados, eles dão uma altura de 12,40 metros e eles custam uma média de R$ 2.500 para se ter uma única Bíblia em Braille. Quanto que, por favor, me repete? 2.500? R$ 2.500. Ela simples, né? Ela mais simples. Então, isso significa que o acesso a esse material é muito dificultado. Tanto pela extensão, né, 2,40 metros, é difícil até de levar, e ainda tem essa questão do valor. A irmã Lídia escreveu que a Sociedade Bíblica doa para os deficientes visuais. Ela doa sim, a questão é só um pouco da falta de acesso mesmo. Essa informação não chega até as pessoas que precisam. Então, uma das E até fazer chegar aqui. Sim, a gente está falando de Brasil, né? Então, se no Brasil a gente já tem dificuldade de fazer com que as pessoas saibam que existe, inclusive, essa possibilidade e indicar esse processo, irmão, vai lá na Sociedade Bíblica e faz o pedido. Imagina para chegar lá em África. Então, uma das estratégias que Deus tem dado para a Neidinha é a produção das próprias crianças de um material bíblico sobre, principalmente, a questão da salvação. Então, aqueles 4 pontos da salvação que a gente sempre fala, a história da redenção, então ela faz esse material. Então, explica para a gente, por favor, Neide. Então, foi no Bengala Branca, né? O local que eu dou assistência hoje é um abrigo. Eles têm 42 crianças
e adolescentes dentro de uma casa. Hoje, uma casa muito grande, graças a Deus, mas até 2 meses atrás eles viviam num submundo, num lugar terrível, mas graças a Deus eles mudaram, porque uma associação alugou uma casa para eles. E eles têm um outro abrigo com 15 rapazes. E quando eu cheguei aqui em 2019, eu perguntei para eles, para uma das meninas, quando eu conheci, eu perguntei para elas qual era a maior dificuldade deles em relação ao que ele tinha, né, de trabalho entre eles, tudo, e eles disseram que o mais difícil para eles irem para a igreja é porque eles não tinham Bíblia. E o que me chamou a atenção é porque eles viviam numa casa, irmãos, que era um submundo. Era terrível o estado da casa, terrível. Eu fiquei angustiada 2 anos da minha vida por causa da casa daquelas crianças. E eles disseram que uma das maiores dificuldades era eles não terem Bíblia. Então, eles iam para a igreja, não tinha nada adaptado para eles, a criança escuta a palavra, graças a Deus que o poder vem, né? A mensagem do evangelho vem pelo ouvir, glória a Deus por isso, mas são crianças, eles precisam de algo para fixar mais, né? E isso eles não tinham. E aí Deus colocou no meu coração, eu já tinha aprendido essa metodologia em Burkina Faso, e Deus pediu para eu usar a metodologia e fazer o evangelho cronológico para eles. Então, o evangelho cronológico começa com o amor de Deus. Esse aqui é o meu caderno, tá? Então, eu coloco assim, vazio mesmo, mas são eles em relevo com cola quente, né? Quando não tem cola quente. A primeira versão que eu fiz do caderno está com cordão, então eu uso cordão quando não tem cola quente, porque eu uso todo o material que eu consigo aqui, para evitar que precise de dependência para trazer coisas de fora. Então, tudo é feito com material da casa. Então, a maioria dos cadernos é com cordão, mostrando o amor de Deus e tirando na mentalidade deles que eles são maldição. Então, a gente começa com João 23, ou João 3, 23, e eles vão aprender sobre o coração, o amor de Deus. E que, por causa desse amor, Deus criou um mundo. E o mundo antes era sem forma e vazia. Quando Deus pensou no homem... Chega só um pouquinho mais para cá. Isso. Pronto. Muito bem. Quando Deus pensou, quando Deus amou e planejou o homem, ele planejou um mundo para colocar o homem. E aqui eu começo a explicar para eles que Deus não pensou em religião, Deus não pensou em diferenças, Deus não criou o mundo para os diferentes, Deus criou o mundo para o homem que ele criou, né? E aí eu digo que esse mundo que ele criou se chama eles. E Deus dividiu. E aí eu explico a diferença entre trevas e noite, porque lembrando que eles são cegos, né? Eles vivem no escuro, mas eles não são obrigados a viver nas trevas. E aí eu faço essa diferença entre trevas e noite, entre trevas e escuro, né? E eu saio explicando para eles. Então, aí, quando Deus colocou, e é a partir dos dias da criação que eles vão entendendo que tudo que Deus criou foi para colocar o homem numa terra perfeita e viver em comunhão com ele, né? E aí eles vão fazendo, em cada encontro, o segredo desse manual é fazer com que eles tenham encontros diferenciados, toda semana uma lição diferente, onde eles possam aprender o máximo sobre aquele dia que Deus criou. E tudo revelando o amor de Deus, sim, tudo levando para o amor de Deus. Depois eu pego o cordão, e aí esse daqui vai ser as 2 aulas daqui para frente, e eu vou dar um cordão para ele, porque eles vão fazer a mão a semana que vem. A mão é a comunhão com Deus. Deus criou, né? Deus falou para ter outras coisas, mas quando Deus pensou no homem, ele criou com as mãos, ele fez. E aí, depois, na próxima aula, ele vai cortar esse cordão, ele vai ver a comunhão, vai cortar e vai tentar emendar. Quando ele emendar, que ele fizer novamente o nó, né? Aí eu vejo assim, conseguiu remendar, mas ficou perfeito. E aí eles vão ter que dizer que não, porque existe uma falha. E aí eles vão trabalhar com o cordão, né? E essa falha impede essa comunhão novamente. E aí é que entra a cruz. Então, eles vão ver que essa comunhão só é restaurada na cruz. E esse é o plano de salvação
adaptado para eles, né? Então, tudo é feito com as coisas da terra mesmo. Depois a gente tem o próximo passo, que é o discipulado, com a armadura do Espírito, e a gente pode usar também os 10 mandamentos para fazer o discipulado, e até que no final, o segredo, gente, que tem impactado mesmo, é porque no final eles vão ter uma microbíblia construída por eles, que eles podem chegar em qualquer lugar e eles podem ler os desenhos, ler o texto em braille, rever a aula, e na medida que ele for explicando esse caderno, ele vai estar automaticamente evangelizando quem vai estar seguindo. Numa leitura simples, só não passar os desenhos, passou 1, 2, 3, 4, no final das 12 lições que compõem o plano de salvação, ele mesmo já pregou o evangelho. E a pessoa fica parada, porque é interessante. Então, a pessoa, querendo ou não, a pessoa vai ver e vai ouvir o evangelho, né? Então, essa é a base mesmo do projeto Vida e Visão para com essas crianças. E esse é um manual bíblico adaptado para eles. Um trabalho que eu dei para a irmã Neidinha é fazer um manual disso tudo que ela está usando. Ela está fazendo essa construção. Peço a oração de cada um dos irmãos que está participando aqui com a gente, que ore pela capacitação de Deus para que ela consiga terminar todo esse manual, para que chegue às nossas mãos e a gente consiga utilizar. Como eu disse no começo, não é só para crianças que têm algum tipo de deficiência ou crianças cegas especificamente. Eu fico olhando aqui para as minhas filhas, olhando para as crianças da minha igreja e fico imaginando elas fazendo essas 12 aulas, com no final um livro onde elas podem relembrar tudo que foi aprendido e inclusive apresentar isso para outras crianças. No livro que a Neidinha mostrou para a gente, na página da esquerda sempre tem o braille para as crianças lerem. Elas são educadas para ler o braille, então do lado direito da página a gente tem o desenho com toda a sensibilidade possível. Então, para cada desenho vai ter algum tipo de método para ela fazer isso. Ela estava contando que esse peixinho que está aí na minha imagem, ele é feito com casca de ovo. E cada um vai ter uma coisa diferente para que essa criança, ao tocar, se lembre de como foi feito e se lembre da história que foi contada. E assim, depois que a gente tiver esse manual, a gente vai poder aplicar isso tudo nas nossas igrejas, com as nossas crianças, inclusive com crianças com deficiências e sem deficiências. Então, irmãos, a gente pede oração por isso. A Neidinha está fazendo esse trabalho acontecer e o manual está sendo criado também. E a gente veio hoje para falar que, como ela muito bem disse na primeira lição, Deus não criou diferente, né? Deus criou um homem que ele ama e quando ele olha para nós, graças a Deus, agora ele vê a cruz. Então, irmãos, a gente tem muito mesmo para orar pela vida da Neidinha e para orar por essas crianças que já estão sendo abençoadas com essa metodologia e trazer isso para as nossas igrejas. Eu tenho entendido que Deus tem feito muitas coisas nesse tempo de pandemia. Antes da pandemia, dificilmente a gente estaria aqui, reunidos numa sala virtual, falando algum assunto como esse. E depois de todas essas mudanças que a gente viveu, inclusive em momentos muito difíceis, a gente tem essa possibilidade de saber o que Deus está fazendo lá em África e poder aplicar isso aqui nas nossas igrejas, no Brasil inclusive. Eu tenho um momento de perguntas e respostas. Se alguém quiser, pode abrir o microfone, fazer alguma pergunta para a Neidinha, e a gente já vai caminhando para o encerramento, só para não ficar muito extenso. Mas a gente vai deixar os contatos. Quem tem o meu contato também pode ficar à vontade. Eu passo o WhatsApp da Neidinha sem nenhum problema para vocês continuarem conversando. Irmã Lídia, fique à vontade. Sim, eu tenho que falar, senão não sou eu. Primeiro, minha irmã, que o Senhor continue te dando sabedoria. O que você está fazendo é fantástico. Eu já tinha pensado nisso, mas eu não tinha colocado em prática, então agora eu estou vendo que o negócio funciona mesmo. Tá? Eu trabalho em São Paulo há 26 anos com deficientes múltiplos, principalmente físicos, tá, irmão Júlio? Então, quando você precisar de alguma coisa,
vamos pôr entre aspas, essa é minha turma. A Cleusa, que está aqui também na live, já foi integrante da minha equipe. Maravilhoso. Você tem que ter esse manual para nós, com certeza. Tá? Amém. Porque me incomoda muito, muito, eu não ver crianças cegas com a mesma facilidade que eu vejo deficientes físicos na rua. A gente não vê criança cega andando pela rua. Pelo menos não que a gente identifique. Então, nós vamos ter que entrar nas associações. E aí a gente tem que ter um plano na mão, né? Então, esse seu manual vai ajudar muito. Tá? E como eu disse para a Neidinha, Lídia, assim, a gente chegar com um propósito de 12 encontros é muito mais fácil para que essas associações, por exemplo, entendam não vai ser para sempre que vocês vão vir aqui, não. Vocês vão vir 12 encontros, vão fechar o trabalho de vocês e vão deixar o material pronto com essas crianças. Então, acho que isso é excepcional. Com certeza, com certeza. Tá? Conte comigo na divulgação, no uso, tá? E o que vocês precisarem referente ao deficiente físico e ao múltiplo, eu estou à disposição do grupo. Tá? Então, irmã, eu já faço um convite aqui para você. A gente vai ter um manual, a ideia é que ele seja disponibilizado virtualmente para facilitar o acesso. Então, você já pode escrever para a gente um prefácio desse manual, fazendo alguma indicação, fazendo a referência. Então, já tem uma pessoa fazendo isso. Eu tentei colocar ela na live, mas não deu tempo, porque chegou para mim muito em cima da hora. Tá? Mas eu já tenho uma pessoa escrevendo um manual para trabalhar com deficientes na igreja. E eu sei que ela não tem nada sobre os visuais, porque ela tem a mesma dificuldade que eu. Então, acredito que dá para a gente, trocando os WhatsApp, dá para a gente trabalhar junto, com certeza. Muito bom. E amém por esse grupo que está aqui querendo aprender, né? Isso, para mim, é um sonho, ver o evangelismo de deficientes tomando esse rumo. Isso, para mim, vocês não têm ideia o que significa para mim. Tá? São 26 anos, né, no ministério. Amém, irmã. Que bom que Deus está fazendo, continua fazendo, e a gente está aqui à disposição para que Ele nos use agora, né? Muito obrigado pela sua participação. Irmã, a gente tem um grupo com a Neidinha, um grupo de WhatsApp, onde ela sempre compartilha pedidos de oração, motivos de agradecimento, o que está acontecendo lá pelo trabalho dela. Depois, se vocês quiserem, podem me pedir no WhatsApp, que a gente inclui vocês lá no grupo dela também. Irmã, você falou de uma coisa muito interessante, que toda vez que eu converso com missionário, eu sempre pergunto: irmão, qual é uma necessidade do seu ministério? Se você pudesse pedir alguma coisa para abençoar o seu ministério, o que seria? A Neidinha me falou duas coisas. Inclusive, a gente até organizou essas duas coisas em ordem de prioridade, por alguns motivos que eu vou explicar. Primeiro, que eu aprendi muitas coisas na nossa conversa, inclusive que a bengala não é só de uma cor, né? Ela tem várias cores e cada cor indica alguma coisa. Se a bengala é só branca, quer dizer que a pessoa... Depois pode me corrigir, Neidinha. Se a bengala é só branca, quer dizer que ela é cega. Se ela é branca e verde, quer dizer que ela tem baixa visão. E se ela é branca e vermelha, quer dizer que ela é cega e surda. Isso. Então, quando a gente observar na rua, a gente já vai poder olhar para uma pessoa que usa uma bengala e descobrir. Se for só branca, ela é cega. Se for branca e verde, tem baixa visão. E se for branca e vermelha, é cega e surda. Isso já vai ajudar a gente a fazer um tipo de relacionamento diferente com essa pessoa. E, como eu disse, eu perguntei para ela uma necessidade. Ela disse que para essas duas associações que ela tem trabalhado, que é em torno de 100 pessoas cegas que ela trabalha, ela precisava, ou ela gostaria de abençoar essas pessoas com uma bengala branca. E eu perguntei para ela quanto custa cada bengala.
Ela diz que custa em torno de R$ 120, que aqui no Brasil ela conseguiu um desconto numa fábrica, em alguém conhecido, que ficou em torno de R$ 100 cada bengala. Já é um motivo para a gente orar, irmãos. São essas pessoas que elas já trabalham, que vão ser abençoadas, e, irmã Lídia, elas vão poder ser vistas mais frequentemente andando, porque eu imagino que a bengala é muito importante para uma pessoa cega, né? Diga, irmã Lídia. Muito. Aqui em São Paulo eu descobri que as crianças não são percebidas porque elas não usam bengala até os 15 anos. Então, elas andam de mão dada com os pais ou com o avô, com quem estiver. Como eles estão muito adaptados à cegueira, a gente não percebe. Entendi. Pelo menos foi o que a Dorina Novil me disse. Uhum. Né? Então, mas assim, fica a dificuldade da abordagem deles, que aí a gente tem que pensar no Instituto Padre Chico, Dorina Novil, esses lugares que trabalham com eles. Mas só é introduzida a bengala perto da adolescência. Isso eu aprendi há pouco tempo. Aqui no Brasil. Não sei lá na África, irmã Neide, como é que é. Mas aqui é assim, em São Paulo é assim. Acredito que lá tem uma facilidade, um acesso muito dificultado, então as pessoas vivem a vida toda sem bengala. E o que a Neidinha quer fazer é já introduzir a bengala com essas crianças, esses adolescentes que ela trabalha, para eles terem mais facilidade do dia a dia. Para tirar a dependência. E para tirar a dependência. Uma vez que eles conseguem se adaptar à bengala, apesar das circunstâncias da Guiné-Bissau, principalmente das ruas, mas se eles conseguem fazer coisas simples, sair para lugares mais próximos com a bengala, a gente já diminui o cansaço para o guia. Porque, às vezes, o cego ele tem uma necessidade e o guia ele é obrigado a suprir aquela necessidade, quando uma bengala supre isso. Uhum. Supre bastante coisa, né? Muita coisa. Irmã Eliana, você quer falar? Fica à vontade. Depois a irmã Cleusa. Eu só queria falar para você, né, que eu tenho baixa visão. A minha bengala é verde, ela não é branca e verde, ela é verde inteira, né? Legal. Inclusive, vocês estão falando aí de valores de bengala, realmente é esse valor, que é um custo alto até, né, porque né, muita gente é baixa renda e para manter uma bengala, né, nem sempre as pessoas conseguem manter ela bem. E tem que ver, viu, minha irmã, a qualidade da bengala, porque tem muita bengala muito ruim, né? Então, a minha bengala, graças a Deus, até que enfim eu me adaptei com uma bengala verde, né? E que eu comprei 3 bengalas, né? Porque a branca que eu usava antes da bengala verde, ela era boa. Mas aí, conforme chegou a bengala verde, ficou, né? Baixa visão tem que usar. Aí eu comecei a usar, só que quem estava produzindo não estava boa ainda. Aí agora, quem estava produzindo só branco começou a produzir verde, então agora melhorou a qualidade para nós. Então tem dois tipos, né? Que a ponteira tem a fixa e tem a roller. Então tem que ver no local que você tem as crianças para ver se é melhor a roller ou a fixa, que é importante saber essas coisas, né, para na hora de comprar, porque se o local não tiver muito acesso de asfalto, né, é boa a fixa e não a roller, né? Senão tem que ser a fixa. Aqui só presta a fixa. Então. E esse contato que existe em São Paulo, né, Neidinha? Ele já é um contato conhecido, já é uma fábrica conhecida. É a Rock Bengala. A Rock Bengala, ela fez uma doação. Ela fez uma doação, quando eu vim, eu trouxe 15 bengalas, e agora eu poderia comprar com ela, né? Ela me ofereceu por R$ 80 a de metal, sem identificação de cor, mas ela com ponteira fixa. Mas eu disse, não, eu prefiro um pouco mais cara, mas que seja realmente identificável para as crianças. Então, eu pedi, a gente vai trazer, em nome de Jesus, a verde, né, e a branca. A branca.
pensa. Muito bom, irmã. Diga, irmã Cleusa. Queria saber da Neidinha sobre essas bengalas compradas no Brasil. Como é que vai ficar a questão do transporte? Então, irmã Cleusa, eu estou lutando para trazer com uma mala extra, que vai vir um pessoal agora em maio, vai vir uma equipe para cá, e eu estou comprando uma mala extra junto com essa equipe para eles trazerem uma parte, e a outra parte ser trazido em julho, quando uma outra equipe vai vir para cá, para Bissau, e eu pretendo comprar uma outra mala junto a essa equipe. Porque eu poderia mandar pelo Secograma, que é um sistema de parceria de correios do mundo, incluindo o Brasil, em que todo material em braille pode ser trazido para cá, de graça, né? Sem custo. Ele é um sistema chamado Secograma. Só que o Correio de Bissau, os correios daqui estão de greve há mais de 3 anos. Então, ou eu mandaria para o Senegal e iria buscar no Senegal, que vai ser uma opção se eu não conseguir trazer diretamente para mim, ou mandar para Portugal, e também de Portugal viabilizar para trazer para cá. Mas sempre ou por navio ou por alguém, né? Então, eu estou tendo um pouco de paciência para tentar trazer a partir de uma mala comprada, com as equipes que vão vir. Respondido, irmã Cleusa? A gente agradece. Então, graças a Deus, a gente já tem a pessoa que vai vender, que tem uma boa qualidade, tem um bom preço, e já tem uma rota de entrega também mais bem feita. E essa informação de que os correios lá não funcionam é muito interessante, porque mesmo eu já tentei enviar remédios por um container, só que já tem mais de 1 ano e ainda não chegou. Então, essa é a forma mais fácil de saber que vai chegar e de ter um prazo que vai chegar. Então, irmãos, a gente tem esse motivo de oração. Se você puder compartilhar também sobre isso, tudo que a gente conversou aqui, e se a gente conseguir que cada uma das nossas igrejas doe uma bengala, a gente já vai ter aqui mais de 10 bengalas. A gente quer 100, então Deus vai trabalhando aí, Ele que tem feito tudo. E só para compartilhar, irmãos, a gente tem um outro desafio, uma outra necessidade. Como eu disse, no livro que as crianças fazem, do lado direito é o desenho, do lado esquerdo é a parte em braille. Existem impressoras em braille. Essas impressoras não são facilmente achadas em lugares, e imprimir em braille é muito mais complicado do que imprimir numa folha comum, numa impressora de tinta. Então, a gente tem orado para que Deus dê para o projeto Vida e Visão uma impressora em braille. Eu perguntei para a Neidinha quanto que custa. Ela me disse que em Portugal, uma impressora em braille portátil, porque existem as grandes, mas não é o interessante, porque a ideia é que ela leve, por exemplo, quando ela for viajar para alguma ilha, ela leve a impressora e consiga fazer a impressão. Uma impressora em braille portátil custa um pouco mais do que R$10.000. Falando assim, parece muito dinheiro, e eu digo, irmãos, que Deus tem feito muitas coisas com relação a isso, inclusive durante a pandemia, que é esse tempo que ninguém tem dinheiro. A Neidinha está mostrando aí a parte em braille que tem nos livros e no material que as crianças produzem. Então, a gente tem esse desafio aí, esse motivo de oração também. Como eu disse, parece muito dinheiro, para Deus não é muita coisa, não é nada. Se Ele quiser, Ele manda alguém depositar na conta da Neidinha agora, mais do que R$10.000, como eu já vi muitas vezes acontecer. E Ele também pode usar a gente para orar por isso e para trabalhar por isso. Então, se você quiser também se sentir desafiado a respeito disso. Irmãos, a gente vai caminhando para o final da nossa live, para, como eu disse, não ficar muito extensa. Quero agradecer a participação de todo mundo aqui. É um tema muito grande, falar de diferença, falar de deficiência, é um tema muito abrangente. E a gente aqui tentou só compartilhar um pouquinho do que como funciona um pouco em África, e a Neidinha ainda trouxe uma perspectiva um pouco maior, que é a perspectiva do mundo oriental.
que a gente leve esses motivos de oração que a gente aprendeu aqui para os nossos cadernos de oração, para as nossas orações diárias, que a gente leve a própria Neidinha para esse caderno, que a gente se lembre dela em oração. E se você quiser ser parceiro de oração dela, você pode fazer contato comigo, que eu vou fazer o encaminhamento para ela do seu número de contato, e ela vai fazer toda a inclusão no grupo e te falar todas as informações de contato e as informações bancárias também. O Missões em Suas Mãos tem essa intenção mesmo de ser esse mobilizador central, e fazer esse contato de vocês com a Neidinha é o nosso objetivo. Então, muito obrigado, irmãos, pela presença e pela participação de vocês. Quero deixar a Neidinha falar. Fique à vontade, irmã. Gente, muito obrigada por esse preciosíssimo tempo. Obrigada mesmo. Eu realmente tenho um prazer conhecer a irmã Cleusa. Estou olhando aqui essa lindona Dona Elizabeth, que está ali com esse sorriso lindo. Né? Então, a Mabel junto com a IBO, meu Deus do céu, pronto, Mabel é uma referência, né? Ela está comigo, a IBO caminha comigo mais de 15 anos. A IBO caminha comigo. E meu maior exemplo de caminhar com uma igreja realmente é a IBO, né? A Igreja Batista Oásis, lá de Recife. E eu lembro, eu nunca vou esquecer, um dia eu tinha saído do Chad e eu quero finalizar as minhas palavras nesse testemunho com a IBO. E eu cheguei lá na IBO, e Mabel fez, Neidinha, hoje vai compartilhar com as crianças. E eu, tá, só que eu não tinha vocabulário para criança, né? Na época eu trabalhava com mulheres muçulmanas. E aí eu vestida com a minha lafaia, o véu que eu sempre usei no Chad, fui lá, peguei um banquinho, me sentei, fiquei na altura da criança, eu fiz, ok, agora vocês fazem pergunta para mim, porque fica mais fácil. Né? Você pergunta e eu vou respondendo. Irmãos, parecia que eu estava numa sala de universitário. As crianças me colocaram na parede, elas faziam cada pergunta. Elas olharam para mim e fez, mas Neidinha, como é que você continua ainda seguindo a Jesus lá na África depois da guerra? Eu, bom. E ela, Neidinha, olha, a gente ficou sabendo, a igreja compartilhou, trouxeram aqui para o nosso departamento, que as bombas caíam e você passou muito perigo, e mesmo assim Deus cuidou de você, lhe protegeu. Na verdade, as crianças testemunharam a respeito da minha vida. E elas relataram praticamente 2 anos de ministério, né? Ali naquele bate-papo com crianças. E eu disse, Deus, caramba, muito obrigada. Muito obrigada. Essas crianças hoje já são casadas, já são grandes, mas eu descobri o que é ter igrejas, o que é ter pessoas caminhando comigo naquele dia. Então, muito obrigada. Obrigada a todos vocês e para as pessoas como a Mabel e a igreja, caminham comigo há muitos anos, vocês que vão começar hoje, né? Sejam bem-vindos, para não ser 10, 15 anos, serem todos os dias das nossas vidas, até que o nosso Salvador volte, porque tudo é por Ele, gente, tudo é por Ele. Cada vez que eu chego naquela sala de aula daquelas crianças, cada vez... Ontem, domingo, eu quase que eu tive uma crise de choro naquela classe, porque teve os pequenininhos, ele se chama Elias, depois eu posto uma foto dele para vocês. Ele tem baixa visão, mas a baixa visão dele é minúscula, é pouquíssimo mesmo. E é interessante que todos de baixa visão, eles tentam ajudar quem tem perda total. E esse baixa visão, ele estava tão assim apaixonado, sabe, pelo peixe dele, ele pegava e ele cuidava. E quando eu cheguei junto dele com as cores, porque eu apresento as cores para eles, eu estava com pressa, porque eu estava sozinha na sala de aula, então eu estava com a mão com as cores e eu queria que ele escolhesse logo uma cor. Mas, irmãos, ele ficava assim, ele colocava só a ponta do olho onde ele tinha visão e ele procurava ver a cor que ele queria. E isso levou tempo, ele pegava um, olhava e tentava pegar outro. Eu, Elias, em nome de Jesus, escolhe logo, criatura. E ele lá, segurando minha mão e segurando... E ali eu disse, Deus, eu não posso puxar minha mão rápido, porque ele tem tão
pouco para ele descobrir as cores, que não é justo que eu não dê tempo para eles. Então, irmãos, esse ministério, ele requer que a gente dê tempo para os que têm baixa visão e dê tempo para aqueles que não enxergam nada. E a gente tem que dar tempo para que o Espírito de Deus ministre no coração dessas crianças e desses jovens. Então, vamos caminhar junto, vamos fazer o que é necessário, vamos cumprir os propósitos divinos, porque o reino do Senhor é chegado para esse grupo, né? Quando o Senhor me chamou para eles, e eu termino aqui, obrigada mesmo, o Senhor me lembrou aquela parábola do rei que fez um banquete e mandou chamar todos os bons, e ninguém veio. E ele disse, então vá nas ruas, pega os cegos, os surdos, os aleijados, os pobres, que não servem para nada, porque agora é o tempo deles. Então, agora é o tempo deles, e eu estou vendo esse mover nos céus e na terra. Né? Chegou o tempo desse povo não alcançado. Chegou o tempo deles serem alcançados pelo poder do Evangelho. Então, vamos caminhar juntos. Júlio, muito obrigada por tudo. Deus continue te abençoando. Um abraço, gente. Fiquem na paz. Amém, irmã. Eu que agradeço. É muito emocionante mesmo essa caminhada de descoberta do que Deus está fazendo pelo mundo e de como a gente pode participar, mesmo de tão longe e mesmo com tão pouco, sendo orando, estando perto de você, contribuindo com o que a gente pode. Então, que Deus continue abençoando você aí, que abençoe também a cada um de nós e que mobilize os nossos corações. É só Deus que pode fazer isso. Assim como a salvação vem dele, a fé vem dele, e essa mobilização do nosso coração também vem dele. Então, que ele abençoe a nós todos aqui com essa mobilização, para olhar, seja para o projeto missionário que está acontecendo lá em África, seja para o projeto missionário que está acontecendo aqui do nosso lado, da nossa casa, da nossa igreja. Que ele nos ajude mesmo a nos importarmos e fazermos alguma coisa em relação a isso. Muito obrigado, irmãos. Deus Obrigada abençoe. a vocês. Deus abençoe. Querem Viu? abrir o áudio para dar tchauzinho, fiquem à vontade. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Tchau, beijo, neguinha. Por ter vindo. Beijo, Segue beijo. junto. Todo esse trabalho lindo aí. Neitinha, um abraço. Pode contar com uma Segue junto lá no bengala, viu? WhatsApp. Pode contar com algumas bengalas com para a uma gente bengala. também. Tá Amém. bom. Muito obrigado, Deus irmãos. abençoe. Boa noite. Um abraço. Até mais. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.